Seguindo na resolução de questões, questão 39, IME 2016. Assinale a alternativa correta. Letra A. O DNA é formado pela combinação dos aminoácidos adenina, timina, citosina e guanina. Esse quesito é errado porque o DNA ele é formado por nucleotídeos. Esses nucleotídeos seria a junção de um conjunto formado pela associação de 3 moléculas. Quais seriam essas moléculas? Uma base nitrogenada, um grupamento fosfato e um glicídio, um açúcar do grupo das pentoses. Então, o quesito ele peca quando fala que o DNA ele é formado pela combinação de aminoácidos. Isso é falso, porque os aminoácidos compõem quem? As proteínas e não o nosso DNA. Essas bases nitrogenadas, elas podem ser de 4 tipos diferentes. Quais seriam eles? A adenina, a timina, a citosina e a guanina. Então, o quesito está errado justamente por essa afirmação. DNA não é formado por aminoácidos, e sim por esse conjunto desses 3 elementos, dessas 3 moléculas. Bases nitrogenadas, que seriam a adenina, timina, citosina e guanina, grupamento fosfato e um glicídio do grupo das pentoses. Então, quesito incorreto. Letra B. Os sabões são obtidos a partir da hidrólise alcalina de glicídios ou açúcares. Esse quesito também está incorreto. Os sabões eles são obtidos pela hidrólise alcalina de triésteres e não glicídios. Praticamente todos os ésteres são retirados de óleos e gorduras. Daí o porquê das donas de casa usarem o óleo comestível para o feitio do sabão caseiro. Então, se você quiser fazer sabão em barra, caseiro, você pode, artesanal, você pode pegar aí o óleo que você não consome, que você utiliza aí no seu dia a dia em casa, o óleo de cozinha, e você pode, inclusive, produzir sabões. Então, quesito errado. Letra C. As proteínas se caracterizam por sua estrutura helicoidal, responsável pela enorme gama de funções bioquímicas desempenhadas por esta macromolécula. Esse quesito ele também é incorreto. As proteínas apresentam estruturas geométricas de vários tipos, como helicoidais e em zigue-zague. Podemos dizer também que as proteínas possuem uma diversidade de funções. Isso é devido também à estruturação de sua molécula. A gente pode ver pelo menos 3 ou 4 formas de estruturação da molécula de proteína. A forma mais simples a gente chama de primária. Eu vou mostrar lá no slide para vocês. A estrutura primária, a mais simples. Em geral, essa estrutura primária ela é linear, primária. A estrutura secundária. A estrutura secundária ela é mais, como você pode ver, a estruturação dela ela é em zigue-zague, As moléculas elas estão mais próximas, uma mais próxima da outra, Então ela não segue uma sequência linear, mas sim uma forma mais ondulada. Perceba que a estrutura terciária, a proteína, ela já está bem enrolada, E seguindo sequência, a estrutura quaternária, que seria a junção, como vocês podem ver, aqui seria apenas uma molécula de proteína. Aqui a gente pode encontrar pelo menos 4 proteínas unidas entre si. Um exemplo de uma proteína quaternária seria a hemoglobina. Essa seria a estrutura quaternária. Então, estrutura primária, linear, em zigue-zague secundária, mais enrolada terciária, e quando se juntam várias proteínas, quaternária. Ok? Voltando ao quesito, letra C. As proteínas se caracterizam por estrutura helicoidal,
responsável pela enorme gama de funções bioquímicas desempenhadas por estas macromoléculas. Quesito é incorreto. As proteínas elas apresentam estrutura geométrica de vários tipos, como eu já falei, não é? Então, não estrutura helicoidal. Letra D. O sistema RS de designações estereoquímicas largamente empregados na nomenclatura de carboidratos ainda hoje toma como referência básica a configuração absoluta de um dos isômeros da glicose. Essa letra D ela também está incorreta. O sistema DIL de designação estereoquímico é o mais utilizado atualmente. E não, esse sistema ele não é RS, e sim tem-se o nome de DIL na realidade. A nomenclatura DIL é utilizada para caracterizar isômeros que apresentam atividade óptica. Os prefixos D e L são derivados da palavra dextrógeno, do latim dexter, que vem de direito, e levógero. O L significa, é a abreviação de levógero, que em latim significa esquerdo, respectivamente, indicam para qual lado o isômero é capaz de desviar o plano de luz polarizada. Então, esse quesito ele é errado, porque não é esse sistema, mas sim o sistema D e L. Eu queria que vocês fizessem algo importante. Pesquisem na internet, estudem informações relativas a isômeros. Lá na química orgânica, você vai, para quem já viu o conteúdo de química orgânica, talvez vá saber o significado desse termo. Mas dê uma buscada na internet, pesquise. Você pode inclusive entrar no nosso site, que lá vai ter um resumo referente ao significado do termo isômero, ok? Muito bem, dando continuidade, letra E. Os monossacarídeos podem sofrer reações intramoleculares de ciclização. Ciclizar está relacionado a quê? A formar um ciclo, gerando estruturas com anéis de 6 membros, chamados de piranoses, ou de 5 membros, chamados de furanoses. Vamos lá para a imagem. Então, um ciclo com 5 elementos, a gente chama de furanose. Furanose realmente é isso, de 5 membros, furanose, e de 6 membros, 3, 4, 5, 6, a gente chama de piranose. Então, esse quesito, a letra E, ele é correto. Os monossacarídeos podem sofrer reações intramoleculares, que acontecem dentro da molécula, essas reações intramoleculares de ciclização, gerando estruturas com anéis de 6 membros, chamados de piranose, ou de 5 membros, chamados de furanose. Quesito está correto, letra E.